diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém havia próximo da porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia tanto tempo, disse: Queres ficar são? O que é que Jesus perguntou? Queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Vamos só terminar aqui, depois a seguir temos algum lamiré do texto seguinte. Podem sentar, meus irmãos. É interessante observar este texto. Eu já preguei ao longo da minha vida cristã algumas vezes sobre este texto, e é um texto de grande motivação de fé, mas de grande consciência das nossas decisões com relação a Deus, com relação àquilo que deve ser a nossa vida, em termos de compreender muitas vezes até os porquês de algumas situações que vêm à nossa vida que não nos agradam. É verdade que, de acordo com o texto, este homem estava há 38 anos. De acordo com o fim do texto, mostra que o seu estado era fruto de algo que tinha a ver com o seu pecado passado, e sabemos também que este homem estava sem ninguém para o ajudar a chegar ao lugar que, de acordo com o texto histórico, havia cura. Quando o mover das águas aconteciam, as pessoas banhavam-se naquele tanque e eram curadas. Todos os dias encontramos pessoas que procuram cura, tal como este homem. Eu acredito que todos os dias estava lá. A nossa vida, observando, e eu queria hoje que nós percebêssemos que a cura não pode-se pensar num contexto só de cura física, mas ao mesmo tempo pensar naquilo que está magoando a nossa vida, naquilo que nos está incapacitando. Pode ser uma limitação sentimental, pode ser emoções que estão a destruir a nossa alegria, estão a limitar a nossa vida, estão a limitar as nossas capacidades, e muitas vezes a cura não é só a cura física, é a cura da alma, é a cura emocional, é a cura do trauma lá no passado, é a cura de raiva que há dentro do nosso coração, às vezes falta de perdão e por aí fora. E nós temos que entender que a pergunta que Jesus faz: queres ser curado? Ela é extremamente abrangente, não está só à cura física, mas e nós, ao observarmos hoje as pessoas, observamos pessoas que procuram todo tipo de coisas. Procura uma solução financeira, procura uma solução para a sua doença, procura uma solução para determinadas áreas da vida, até para relacionamentos, e as pessoas vivem em busca. E este texto é interessante. Mas antes de nós desenvolvermos um bocadinho, eu gostava que você entendesse algumas coisas. O tanque de Betesda, ela era uma zona ali em Jerusalém. Não sei quantos de nós já foi a Jerusalém. É um lugar muito interessante, porque era o lugar onde havia pelo menos 2 grandes tanques. Betesda, e os enfermos naquele tempo tinham os chamados 5 alpendres, onde se protegiam do sol ou até da chuva. E isto é relevante, apenas um homem, que talvez estivessem lá centenas de pessoas, um homem foi abordado por Jesus para encontrar cura. É interessante pensarmos que nós, como cristãos, às vezes achamos que estamos num lugar onde não
vamos pensar que a zona do tanque de Betesda fosse hoje aqui e achávamos que ninguém quer saber de nós. Eu vou à igreja, mas sinto-me sozinho, ninguém me liga, ninguém quer saber de mim. Que é um bocadinho o que o homem disse, que este homem, eu creio que teria na casa dos seus 50 e muitos, 60 anos, porque o seu pecado original que gerou esta doença, em 38 anos de incapacidade, o Senhor Jesus avisa a ele, ele até diz lá no versículo 14, eis que já estás são, não peques mais para que te não suceda algo pior. Portanto, havia uma origem da sua limitação. Mas neste tanque, este tanque tinha como Betesda, no contexto do seu nome, ele quer dizer Casa da Misericórdia, que é a afirmação dada pela maioria dos teólogos, ou Casa de Graça, ou Casa de Bondade. Alguns manuscritos sugerem mesmo que era algo que tinha a ver com uma enorme compaixão, aquele lugar, em virtude de um milagre, uma manifestação tão interessante que acontecia, havia naquele lugar. Outro dado importante neste contexto deste milagre, não é só o tanque que tinha uma manifestação de Deus. Deus usava, Deus fazia com um anjo e, pelo que se consta, as águas se moviam. Havia um movimento nas águas. E esse movimento era o sinal, e algumas pessoas que se atiravam lá para dentro eram curadas. Este homem nunca conseguiu chegar lá a tempo e horas do mover das águas. Não sei, não estudei, mas não sei se demorava 1 minuto, se demorava 2. Sei que é possível que mais do que um fosse curado, porque também eram 2 grandes tanques, embora aqui só fala de um, mas a grande descoberta dos tanques revelam que aquilo eram 2 tanques também lá. Ou seja, em Neemias fala que Deus levantou o sumo sacerdote com os seus irmãos que edificaram uma porta, falando agora um bocadinho da porta. A porta das ovelhas foi uma porta levantada para que as ovelhas, porque aquele lugar não era um lugar qualquer. As ovelhas, os animais que iam para o santuário, para o templo, para ser sacrificados, era obrigatório passar por ali. E o tanque era o pé. E nós vemos, olha o que diz o verso, Jesus ia passando pela porta das ovelhas. Ao passar por ela, havia um tanque, que há quem diga que os animais bebiam água desse tanque também. E é interessante observar isso. No entanto, havia os 5 alpendres. Estes alpendres é algo que servia para abrigo, proteção. E eu queria falar um bocadinho, embora a história revele, desde o século XIX, que começou-se a descobrir este lugar, e vários, quando procurei o arquiteto Konrad Schick, não sei como é que se diz o nome dele, em 1856 começou a grande descoberta no terreno da igreja de Santa Ana. No século XIX já se tinha descoberto ainda mais e terminaram em 1960 e encontraram os grandes alpendres e os 2 grandes tanques, conforme o Evangelho de João explica. É aquele lugar mesmo. Entendem? Este lugar está completamente catalografado como sendo o lugar onde aconteceu esta passagem bíblica. Existem significados espirituais, mas não é tão relevante. No entanto, meus irmãos, o que eu entendo para mim é que as pessoas hoje vivem debaixo de alpendres. E alpendres à espera do milagre, à espera de uma coisa que qualquer. Mas o que eu entendo aqui é que Jesus não precisou de mover das águas. Ele era o Senhor do milagre. Amém? O autor que podia fazer o milagre. Muitas pessoas estão nos alpendres da religião, da tradição, do conhecimento, sem arrependimento. Hoje está-se a viver uma época que as pessoas conhecem muito de Deus em termos teóricos, mas arrependimento, mudança de vida, transformação, infelizmente, está-se a ver cada vez menos. E nós precisamos, irmãos, de entender o que Deus quer para a nossa vida. Primeiro aspecto da nossa meditação nesta manhã é que Jesus vê que o que o mundo já deixou de ver. Ou seja,
quando tu achas que ninguém te vê, quando tu achas que já não há mais nada para ti, tu até podes ver o mover de Deus, como acontecia naquele lugar. Aquele lugar tinha um mover, havia uma determinada ação do Espírito Santo que fazia que pessoas fossem curadas, mas este homem já não tinha mais esperança. Olha o que este homem declara, não é? Estava ali há um homem há 38 anos. Eu acredito que não foi 38 anos lá, se calhar no primeiro, segundo, terceiro ano, após a sua incapacidade, tentou nos médicos soluções, isto sou eu a divagar, não está escrito em lado nenhum que eu estou a dizer, mas eu até acredito que durante décadas este homem caminhou para aquele lugar, sem conseguir encontrar esperança. Não sei qual era o tipo de pessoa que ele era, a Bíblia não conta, mas sei que ele não tinha ninguém que o ajudasse. É o que o texto diz. Quando eu vou, já outro foi à minha frente. Não tenho quem me ajude. Diz ele no versículo 7. O enfermo responde ao Senhor: não tenho um homem algum que quando as águas são agitadas me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, e ele devia se arrastar até ao lugar sozinho, outro vai adiante de mim. E eu não tenho mais hipótese. Ou seja, quando ninguém mais te vê, Jesus está te vendo. Nunca te esqueças disso. Tu não és obra do acaso, tu não és uma expressão de qualquer coisa dos teus pais, tu não és uma... Não, tu és alguém muito relevante para Deus. E não há ninguém a quem Deus não tenha os seus olhos postos. Que cena impressionante. Centenas de pessoas estavam ali, mas Jesus viu aquele homem. Aquele único homem. Diz o texto que Jesus pôs-se a andar, em Portugal diz pôs-se na alheta, porque não quis curar mais ninguém. É ou não é? Está escrito. Mas Jesus foi àquele homem. E isto é para nos ensinar que Deus não está indiferente àquilo que estamos a passar. Independentemente dos porquês. Os porquês nem nos cabe a nós muitas vezes saber, porque até o apóstolo Paulo um dia, em oração a Deus, ele dizia: Deus, eu quero que tires este espinho da minha vida, esta limitação, esta incapacidade, esta situação estranha que está na minha vida que me incomoda. E Deus diz: não é para orar mais por isso. É impressionante. Jesus viu aquele homem, o mundo olha para as multidões, mas não vê o indivíduo, vê a multidão, vê as cabeças, não é? Cristo olha para a pessoa. Eu quero vos dizer que Jesus está aqui em espírito e em verdade, a olhar para cada um de nós. E não só olha para quem está, como olha por quem nós oramos há bocado, como até olha por aqueles que não oram. Há dias alguém me dizia: tens que orar por esta pessoa por misericórdia. E eu dizia a essa pessoa: olha, em primeiro não preciso de orar para Deus ter misericórdia, porque Deus já tem. É ou não é? Deus é misericórdia, é a essência dele. Embora a pessoa não queira que eu ore por ela, se eu orar, não é a minha oração que vai fazer com que Deus tenha misericórdia, porque Deus é misericórdia. Mas Deus quer e Deus ensina-nos que devemos orar uns pelos outros. Amém? Interceder uns pelos outros. Mas mesmo que ninguém interceda por determinada pessoa, Deus olha para o coração e Deus vai fazer o que lhe apraz. Domingo passado nós partilhámos, acho que foi aqui, eu às vezes misturo Fátima e aqui, como eu preparo mensagens separadas, acabo por às vezes pensar que dei num lado e dei no outro. Mas talvez foi aqui, não é? Que eu disse: eu não preciso de amaldiçoar, nem de desejar mal a ninguém, nem que Deus se vingue. Porque ele disse a Abraão, e esta promessa foi para nós também, porque nós em Abraão somos abençoados através da vida e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Então eu nunca vou ter necessidade de amaldiçoar. Amém? Porque se alguém me amaldiçoa, Deus trata disso.
Se alguém me abençoa, Deus também trata de abençoar quem me abençoa. E esta é a grande mensagem do Evangelho. Amai os vossos inimigos. Fazei bem a quem vos faz mal. Porque há um poder nesta ação. Há um poder em olharmos por quem não olha por nós. Estava a ler um livro de um homem muito conhecido a nível mundial. Eu gosto dele. Já li coisas dele. Estou agora a ler o livro dele. Foi-me oferecido por um amigo. E ele dizia que pessoas que me tratam mal ou que me levam a ficar infeliz ou que me querem tirar a paz, eu afasto-me delas. Ele dá esse conselho no livro. Eu entendo, mas nem sempre pode ser levado à letra. Porque se eu me afasto de quem precisa de mim, eu também não estou a ser correto. A gente precisa de cuidar, ajudar, abençoar quem não nos ama. Essa pessoa não pode ter o poder de me fazer infeliz. Essa é a dificuldade. É nós permitirmos que alguém na Terra me possa gerar infelicidade. Estragar a minha alegria com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha igreja. Vocês entendem? Mas é meu dever cristão. A Bíblia diz, dar de comer a quem tem fome. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Mas esse inimigo não tem que ter o poder de me prejudicar. No sentido emocional e no sentido da minha paz e da minha alegria. Vocês entendem o que eu estou a falar? E o grande problema, irmãos, da nossa cristandade de hoje é que nós não conseguimos perceber isto. Este homem que estamos aqui perante os nossos olhos é um homem que ele está completamente ferido, magoado pelas pessoas. O mundo olha para todo o mundo, menos para ele. A culpa da vida dele é os outros. Mas nunca ele entendeu que Deus ainda estava olhando para ele. Olha, talvez hajam pessoas aqui que pensem assim: Deus esqueceu-se de mim. A minha família desistiu de mim. O meu pecado já é demasiado grande para ser perdoado. Já encontrei pessoas assim. Não sei se algum de nós está enquadrado nesta guerra, que é uma guerra que a gente tem que vencer. As pessoas têm muita dificuldade de lidar com a indiferença dos outros, o não reconhecimento que têm connosco. As pessoas têm muita dificuldade de aceitar que alguém seja próspero e que parece, segundo a sua ótica de visão, a sua prosperidade, ele merece menos que eu. Eu merecia ser mais que ele. Eu tenho mais inteligência que ele, eu toco melhor que ele, eu canto melhor que ele, eu tenho talentos melhores que ele, mas é ele que está a prosperar. Um bocadinho parecido com os irmãos de José. Não é? Que com ciúmes do menino, venderam-no como escravo. Mas depois viram como Deus o levantou. Agora, Cristo, irmãos, ele não está indiferente a nenhum de nós. Nenhum de nós. Nem a pior pessoa que há neste mundo, Deus está indiferente. Se aquela pessoa abrir o coração e se arrepender do seu pecado, Deus está ali para curar toda a dor, todo o sofrimento. Agora, este paralítico estava neste estado, culpando os outros daquilo que realmente era a sua culpa. Isaías 45, 49, 15 e 16 diz: pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que queria, que se não a compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Deus olha por nós. Irmãos, ouça, não há nada que tu faças que melhore o amor de Deus para contigo. Deus te ama desde o início e sempre te vai amar desde o início até o fim. A única diferença entre os que desfrutam de Deus de uma forma mais intensa não tem a ver porque Deus ama mais A do que B. Que é o caso aqui. Parece que Deus amou mais este paralítico que os outros doentes todos. Não. Não. Deus quis te ensinar algo. Deus está a dizer
que Deus não te ama mais do que os outros. A diferença entre ti e os outros pode ser como tu buscas Deus, como tu vives para Deus, como lhe obedeces. A viúva que o nosso jovem falou, ela não foi mais amada por Deus por causa da sua oferta de dar tudo o que tinha. Mas a sua fé é uma semente que gera fruto. A ação dela em fazer aquela oferta especial, que embora de valor baixo, se fosse comigo dar €1, não tem expressão. Mas se eu oferecesse ao Senhor 10.000 euros, tinha uma expressão de sacrifício. 5.000 euros, 1.000 euros. Para aquela mulher dar aquela pouca contribuição, expressava tudo. Para nós e para ti dar uma oferta que parece relevante, pode não expressar sacrifício. E vocês entendem? E é estas ações em nossa vida que geram as diferenças entre uns crentes e outros. Eu acredito que este homem, no meu ponto de vista, este homem estava chorando por dentro. Chorando, porque ele sabia o mal que fez, mas não sabia como resolvê-lo. Foi preciso Jesus aparecer. Olha, o primeiro passo da cura é reconhecer a nossa verdadeira condição. Eu há dias dizia aqui ao Paulo, eu se ficar doente, se morresse, se tivesse um ataque cardíaco, ou numa embolia cerebral, ou fosse desta para melhor, ou ficasse paralítico, eu nunca podia responsabilizar Deus, porque eu nem tomo muito cuidado com o que como, não faço muito exercício físico. Ontem andei lá a pintar, que parecia que estava a morrer, porque tinha que me baixar a barriga, porque eu também não cuido de mim, é ou não é? Não posso culpar Deus. Tenho 58, vou fazer para o ano 60 anos, mas hoje ainda tenho 58. Agora façam umas contas. Preparem a prenda que é em novembro. Então, o que é que acontece? Eu não posso culpar Deus, muito menos a minha mulher, que está sempre a ralhar, que até mete raiva. Eu acho que a culpada é ela, porque ele também culpou os outros, eu vou culpá-la a ela. Eu não posso culpar a minha mulher, também não posso culpar a minha nora, que até me quer fazer umas massagens e eu não deixo. Não posso culpar o médico, porque ele já me quis fazer a bariátrica. É bariátrica que se diz, não é? Bariátrica. E eu também não deixo. Não posso culpar a comida, que é tão gostosa, porque até o pecado é gostoso e a gente tem que fugir dele. Então, eu não posso culpar ninguém, só me posso culpar a mim. E há uma condição, meu irmão. Tu tens que ver a tua condição. Tens que olhar alguns, Deus, eu estou angustiado, eu não sou feliz, eu não tenho paz, eu não tenho alegria, nada me vai satisfazer neste mundo, mesmo que saísse o Euromilhões, nada me alegra, eu estou doente, estou para morrer ou estou para viver, não interessa, seja o que for na tua vida, Jesus quer curar. Simplesmente está ao teu alcance receber essa cura. Então, olha o que nós entendemos. O primeiro passo foi compreender. Jesus faz uma pergunta que o homem não esperava. O homem não o sabia. Jesus só perguntou, tu queres ficação? Tu queres, rapaz, sair desse leito da tua enfermidade? E Jesus pergunta, tu queres ficar bem? Porque tu faças o que fizeres, antes por onde andares, vais por onde fores. Se Deus não tiver na tua vida, como estudámos na sexta-feira, se o Espírito Santo não estiver em nós, nada nos vai satisfazer. Quando compramos a primeira casa, queremos a segunda. Quando temos um bom carro, queremos 2. Depois já não nos chega ao relógio, eu tenho aqui... Portanto, há dias eu disse aos irmãos, olha, comprei um Maserati. E os irmãos disseram, olha que bom, pastor, parabéns. E depois mostrei-lhe, é o relógio, que tristeza. Ficaram desanimados, não é? É o relógio, não é? Que isto vale quase nada, não é? Mas é o Maserati, Maserati. Mas... depois do Maserati quero um Ômega. Depois do Ômega quero um Rolex. Depois do Rolex quero um Patek Philippe. Depois do não sei quê quero não sei quê. Porque nada, olhe para mim, não há nada que nos satisfaça como Jesus. Nada. Nada preenche o nosso coração como Deus. Amados, alguém disse muito bem, e disse bem, que Deus nos criou para Ele e só estamos satisfeitos, dizia Agostinho, só estamos satisfeitos
Quando estamos em ti, quando tu estás em nós, porque nós, como cristãos, irmãos, não há nada que nos satisfaça a não ser Cristo. Agora, a pergunta parece estranha: quem não quer ser curado? Mas Jesus queria despertar aquele homem o desejo de uma mudança verdadeira. Ele nem sabia quem era Jesus. Que ele não sabia o nome dele, você vê no texto a seguir que eu não li. A seguir vem perguntar, porque era sábado, e pergunta: mas o que é isso? Não podes acartar essa maca no dia de sábado? E ele diz: olha, aquele que me curou disse para eu pegar nela, e eu fiz. Ele não só me curou, como mandou levar, e eu levei. Até que ele descobriu quem era Jesus. E foi lá dizer: foi Jesus. Sabe o que é que aconteceu logo a seguir? Queriam matar Jesus por causa disto. Leia o capítulo 6 a seguir, ainda ao 5, o versículo 16, e vai ver esse contexto. Poucas pessoas, irmãos, querem entender as origens. Às vezes o nosso trauma vem da infância, vem de um relacionamento de irmãos que tínhamos inveja uns dos outros, que embirravam uns com os outros, que outras vezes vem de um professor de escola, outras vezes vem de um patrão, de uma situação do marido que me trata mal, ou da mulher que não me compreende, e vivemos numa insatisfação que gera uma doença em nossa vida, uma infelicidade, uma perda inesperada. E este homem, o fruto do seu mal era o pecado passado. E é interessante ver Apocalipse, o Senhor Jesus a dizer, através do seu apóstolo João: dei-vos um tempo para que vocês se arrependessem. No outro lado ele diz: venho, arrepende-te enquanto tens tempo, senão virei a ti. E a igreja, irmãos, nós temos que entender esta mensagem. Tu queres ficar são? Tu queres ficar são do teu problema, da tua limitação? Jesus queria despertar este homem. Muitas pessoas querem que Deus mude as circunstâncias, poucas querem que Deus transforme o nosso coração. Mas Deus quer mudar o nosso coração. E olha a resposta dele: não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Durante 38 anos este homem viveu a culpar a ausência de ajuda, viveu contra todo o sistema implantado, viveu culpando os outros do seu mal. E este é o problema dos nossos dias. Nunca sou eu o culpado, é sempre o outro, é sempre o meu marido, é sempre a minha esposa, é a igreja onde eu estou, é a nação onde eu nasci, é o diabo do carrega que não sei quê, é o não sei que mais. Todo mundo é culpado menos ele. Todos são culpados. O único que não é culpado é o que está doente. É hora de despertarmos, irmãos, do sono. É hora de percebermos o que é que Deus ainda pode fazer em nós. É exatamente assim que acontece com cada pecador. Culpa os pais, culpa a sociedade, culpa o governo, a igreja, o diabo e por aí vai. Alguém me está a ouvir? Eu peço desculpa de não me estarem a ouvir. Olha, mete mais som. Alguém me está a ouvir? Quem é o culpado de não estar são? Não são os outros, sou eu. Eu li um livro muito simples, muito fraco até no sentido teológico. Eu gosto de livros um bocadinho mais elaborados. Mas ele dizia uma coisa incrível: o culpado és tu. Acho que eu prometi o livro ao Paulinho, não foi, Paulinho? A ver se, meu amor, lembra-me de trazer o livro ao Paulinho, mas ele já vai embora hoje para a Escandinávia, Bruxelas, por aí fora. Já vai, ele é caminhoneiro ou camionista. Mas o culpado, diz comigo, sou eu. Eu vejo pessoas, irmãos, é triste dizer isto. Eu vejo pessoas com 50 anos, com 60, com 70, que parece que viveram uma vida amargurada.
As do mundo sem Deus, em que não conheceram Jesus, até consigo a ter uma compreensão. Mas quem vive numa igreja, quem conheceu Jesus, quem recebeu Jesus em seu coração, quem devia ser a pessoa mais feliz da terra, porque a nossa felicidade não depende nem de estar doentes, nem de ser sãos fisicamente, porque uma doença não representa uma infelicidade, nem a ausência de Deus. Posso estar doente, como o Senhor diz, não é para a morte, ou pode ser para a morte. Nós não sabemos o que Deus tem de propósito para cada um de nós. Mas a pergunta é se tu queres realmente ficar são. Mas se queres ficar são, se estás disposto a realmente mudar a tua posição na tua vida. O Salmo 51, 3, é fantástico este homem, é por isso que eu digo, e Davi não é exemplo para mim, no sentido máximo, mas é não há exemplo melhor do que é ser homem ou ser pessoa como Davi. Porque exemplo para mim é quando eu não vejo defeitos, mas exemplo para mim é quando eu vejo os defeitos e a atitude ao defeito. E Davi nisso foi um exemplo. A Davi pecou da pior forma que se pode pecar. Mas também Davi teve a melhor reação que se pode ter em relação ao nosso próprio pecado. Ele se arrependia. Ele clamava. E o Salmo 51 é fantástico. Há dias eu estava a dizer, mas porquê é que eu não componho uma poesia? Porquê é que eu não canto o Salmo 51? Porque às vezes eu me revejo nele. Ele dizia, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Salmo 51. E depois ele também diz, contra ti somente pequei e fiz o que parecia mal aos teus olhos. Devia reconhecer o seu pecado. E ele ainda vai mais longe. Ele estava tão triste porque já não tinha o Espírito Santo nele. E ele dizia, torna a dar-me essa alegria que eu já não tenho, que é a alegria da tua presença, a alegria do teu Espírito. E falámos isso na sexta-feira. Amados, nós precisamos de compreender que Deus quer curar a nossa dificuldade. Deus quer mudar o nosso coração. Deus quer trazer paz e alegria à nossa vida. Deus quer curar o nosso corpo, porque a Bíblia declara também que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. A sua palavra declara que tudo o que eu pedir em seu nome, acreditando, Ele fará. Está escrito, irmão. Então há que tomar posse daquilo que a Bíblia diz. Mas há que também entender aquilo que Deus quer. Deus não quer só te curar. Ele quer ter-te. Ele quer fazer parte da tua vida. Ele quer ser o centro da tua vida. Ele quer que tu vivas uma vida cristocêntrica. Amém? E nós precisamos de compreender isto. Este homem teve que entender. É interessante o caminho que Jesus levou a ele. Parece-me que Jesus trabalhou ao contrário. Eu vou reclamar quando estiver com ele. Porque nos lados parece que ele diz, primeiro reconhece que és pecador. Depois reconhece que precisas de um Salvador. Depois reconhece Jesus como Senhor da tua vida. E depois vais receber cura. Aqui não aconteceu nada disso. Nada. Jesus só perguntou, queres ficar são, rapaz? Quero, mas não tenho ninguém que me ajude. Sou um miserável, já ninguém gosta de mim. Tadinho, sou um Zé Ninguém, um abandonado. Estou muito aflito. Mas queres ficar são? Então olha, pega nessa cama e sai. Eu não percebo o impulso dele. Ele ganhou uma coragem, pegou na cama e saiu dali. Até parece que havia um travamento de um parafuso que estava-lhe a prender alguma coisa e que alguém foi lá e desaparafusou. Algo incrível. Só depois. Mas há uma coisa incrível. Ele deve ter sentido, porque a presença de Deus muda a história. Quando Jesus chega e toca alguém, e alguém se deixa ministrar, muda a sua história. Sabe qual foi o primeiro sítio para onde aquele homem foi? Para onde é que foi? Foi para o templo. Olha, vamos ler o versículo 9. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu e era sábado. Então os judeus disseram àquele homem que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhe, agora quem me curou aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. E perguntaram-lhe, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda?
E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Vocês vejam. Depois Jesus encontrou-o aonde? No templo. Amém? Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que estás são, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E aquele homem a seguir a seguir foi anunciar aos judeus que foi Jesus. Vocês estão a ver a ordem? É ao contrário do que a gente ensina. Mas não estamos a ensinar errado. Não é isso. Mas isto nos ensina algo que tem acontecido com grandes campanhas. As pessoas são curadas e não recebem Jesus a seguir. Porque Jesus não depende de nada para que te possa curar. Jesus pode curar. E Jesus quis deixar um ensino para nós. Amados, Jesus tem um poder para libertar de repente. Em João declara: levanta-te, toma o teu leite. Cristo não fez uma terapia, não iniciou um tratamento, não pediu um esforço gradual, não pediu dinheiro para ser curado, não pediu oferta nem dízimo. Jesus libertou de imediato. Irmãos, isto nos ensina que nós podemos ensinar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus é a resposta para qualquer pessoa. Amém? É incrível. 2 de Coríntios. Depois a seguir isso muda a história da pessoa. Quem está em Cristo é uma nova criatura. E este homem, para onde é que ele correu? Para o templo, para ouvir a palavra de Deus. O Evangelho não melhora as pessoas, irmãos. O Evangelho transforma as pessoas. Diz para quem está ao teu lado: o Evangelho não te põe melhor. O Evangelho quer transformar-te. Porque o Evangelho, diga comigo, é o poder de Deus para a salvação de quem crê. Amém? Eu gosto muito de um homem que chama-se John Newton, sei quem é que sabe, que fez a música Graça Admirável, Amazing Grace, é isso, não é? É isso. Disse bem? Uau! E ele diz uma frase incrível. Ele diz: eu não sou o homem que devia ser, nem o que desejo ser, mas pela graça de Deus já não sou o homem que era. A gente está sempre em melhoramento. Este homem, eu não acredito que ele não tenha tido defeitos a seguir, mas este homem entendeu que é importante não pecar. Porque o pecado traz doença à nossa vida. O pecado arruína o nosso coração. O pecado rouba-nos a felicidade. O pecado rouba-nos o prazer de viver. Eu gosto de viver. O irmão gosta de viver. Eu gosto de viver, gosto de passear, gosto de comer, gosto de beber, gosto de estar com a minha mulher, gosto de estar com os amigos. É uma maravilha. Eu gosto de viver. E eu quero ser feliz enquanto vivo. E só há uma maneira de ser feliz, é longe do pecado. Diga comigo, longe do pecado. A maior cura é o perdão dos nossos pecados, irmão. O que o Senhor Jesus diz: olha, rapaz, tu podes estar são, e o Senhor Jesus avisou sobre isto, que parece o contrário do que eu estou a ensinar. O Senhor Jesus disse: vale mais entrar no céu sem uma mão do que com as duas ir para o inferno. A doença não limita a nossa alegria. A falta financeira não limita a nossa vida, nem a nossa felicidade. O que limita a tua felicidade é não ter Jesus no teu coração. É o Espírito Santo não te habitar. E hoje o convite que eu tenho para cada um de nós é entregar a nossa vida. É dizer: Pai, toma-me em tuas mãos. Olha, eu quero que a partir de hoje tu tomes a minha vida. Entrega o teu coração a Jesus. Aqui está o ponto grande em que nós precisamos de compreender realmente. Este homem tinha uma causa, mas também encontramos na própria Bíblia, para desmistificar que toda a doença é fruto de pecado, e não é.
Houve um homem que era cego desde a nascença e Jesus curou. E perguntaram quem pecou, foi ele ou os seus pais? E ele disse, nenhum nem outro. Mas a doença dele é para a glória de Deus. Agora deixe-me dizer uma coisa que vai chocar-te. Tudo o que há na nossa vida, mesmo às vezes menos bom, pode servir para a glória de Deus. A única coisa que não serve para a glória de Deus é o teu pecado. É te afastares de Deus. A adversidade, a guerra, perderes tudo o que tens, tudo, ficares doente, morreres. Nada pode separar do amor de Deus. Diga comigo, nada me pode separar do amor de Deus. Enfim, quero terminar porque o tempo esgotou-se. Agora arranjei um Paulo para me chamar a atenção, que já não tenho tempo para pregar mais. Romanos 6,23 declara: o salário do pecado é a morte. Mas o dom, o benefício, os benefícios, a virtude que há em Deus é vida. Amém? E é uma vida eterna através de Cristo Jesus nosso Senhor. Quem é curado deve levantar-se e voltar para Deus. Não voltar para o antigo, não voltar para aquilo que era velho, mas levantar-se. A fé nunca termina onde começou. Quem encontra Cristo levanta-se, abandona a velha vida, segue um novo caminho e torna-se uma testemunha de Jesus. Igreja, é hora de testemunharmos dele. Amém? Eu gosto muito de Joel 2, 12, 13. Ainda assim agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto, e rasgai os vossos corações, não as vossas vestes, não rasguem, porque era cultural naquele tempo rasgar as vestes. Não é rasgar as vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele tem misericórdia, Ele é misericordioso, é compassivo e Ele é tardio em irar-se e grande em beneficência e se arrepende quando declara, olha, algum mal sobre a tua vida. Deus é aquele que até muda a sua posição por tua causa. Jesus nos ama muito, muito. Diga que para quem está ao teu lado, tu és muito amado. E Deus demora-se para nos prejudicar no sentido de recebermos o fruto dos nossos erros. Amém? Jesus viu o homem que todos ignoraram. Jesus te vê. Não penses que estás a ser ignorado. Jesus levantou um homem que não conseguia levantar-se. Jesus quer levantar o teu nome, a tua honra, tudo o que há que Ele quer fazer em ti e através de ti. Jesus, podem subir o grupo louvor. Jesus chamou um homem curado a viver em santidade. Veja o que Jesus disse: não peques mais. A proposta de Deus para a nossa vida é lutar para não pecar. Amém? A mensagem do Evangelho é a mesma hoje. Jesus continua a perguntar: queres ficar são? Não apenas no corpo, mas na alma. Ele continua a oferecer perdão ao culpado, libertação ao escravizado, cura ao coração ferido e restauração àquele que se afastou de Deus. Eu gostava muito que, se tu és crente, já aceitaste Jesus lá no passado, mas hoje sentes que estás afastado, hoje é hora de reconciliar com Deus. Hoje é hora de dizer: papai, toma a minha vida de novo. Papai, perdoa-me. É tão bom. Nós, irmãos, a Bíblia é tão linda. Ela diz que há alegria nos céus por alguém que estava perdido e volta ao seu caminho. Alguém que reconheça que estava paralisado por causa do pecado. Eu pedia que ficássemos de pé. E eu quero terminar com o texto de Isaías 55, 6 e 7, que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne a nosso Deus, porque grandioso é em perdoar.